Olá pessoal, tudo bem? Bom, nas aulas anteriores a gente viu os sistemas trifásicos equilibrados. Hoje a gente vai ver alguns complementos em relação a esse conteúdo que diz respeito à potência, no caso específico, desses sistemas trifásicos equilibrados e também eu vou dar algumas diretrizes de como resolver os exercícios que envolvem sistemas trifásicos desequilibrados. Bom, em um circuito monofásico, né, a potência ativa ela é a potência, né, dissipada sobre um resistor. Né? Então, potência ativa em um circuito monofásico, I ao quadrado vezes R, né, onde I é a corrente que passa num resistor. No caso, né, de um circuito paralelo, por exemplo, onde a corrente se divide, e se eu tenho um resistor em paralelo com uma outra impedância qualquer, a gente tem que pegar a corrente que está passando por um resistor. No caso de um circuito monofásico, né, um circuito série, né, seria a corrente da fase, né, supondo que seja uma única carga ligada naquele circuito, certo? A gente teria então a corrente da fase ao quadrado vezes o resistor. Ou também a gente pode calcular através da tensão que está sobre o resistor ao quadrado dividido por R. Ou se eu tenho a tensão e tenho a corrente, né, eu posso fazer tensão vezes corrente vezes o cosseno do ângulo entre os dois, que é o mesmo ângulo da impedância, né, ou o fator de potência. Né? Então, a potência ativa pode ser calculada por qualquer uma dessas três maneiras no circuito monofásico. O que é a potência em um circuito trifásico? No circuito trifásico, eu tenho, né, três cargas iguais, se este for equilibrado, obviamente. Então, a potência do circuito total, né, potência total do circuito, vai ser igual a 3 vezes a potência de uma das fases. Então, seria 3 vezes a corrente da fase ao quadrado vezes a resistência, 3 vezes a tensão que está sobre o resistor ao quadrado dividido pela resistência, ou 3 vezes a tensão vezes a corrente vezes o cosseno do ângulo entre elas. Bom, mas quanto vale a tensão de fase e a corrente de fase em um circuito ligado em Y? Em um circuito ligado em Y, a corrente de fase é igual à corrente de linha. Veja, a corrente de linha vem aqui e aqui começa a se chamar corrente de fase. A tensão de linha ela é igual a tensão de fase ela é igual à tensão de linha dividido por raiz de 3. Vejam, aqui eu tenho a tensão de linha, aqui eu tenho a tensão de fase, e a gente viu que em um circuito trifásico equilibrado, a tensão de fase, né, é igual à tensão de linha dividido por raiz de 3. Então, se eu substituir no lugar onde eu tinha tensão de fase por tensão de linha dividido por raiz de 3, e no lugar onde eu tinha corrente de fase igual, eu substituo por corrente de linha, eu vou ficar com essa equação aqui. A potência em um circuito trifásico igual a 3 vezes a tensão dividido por raiz de 3 vezes corrente de linha vezes cosseno de θ. Ok, mas 3 dividido por raiz de 3 é igual a raiz de 3. Então a gente fica que a potência em um circuito trifásico equilibrado é igual a raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha vezes cosseno θ. Em uma carga ligada em delta, a gente tem uma situação parecida. Quanto que é a tensão de linha? A tensão de linha é a tensão aqui entre os fios que chegam até a carga, né? E ela é igual à tensão de fase, que é a tensão sobre os terminais da carga, certo? Bom, diferentemente do que tinha na situação em Y, né? Que a corrente de linha ela era raiz de 3 vezes maior que a corrente de fase. Mas quanto que é a corrente de linha
no circuito na carga ligada em delta. A corrente de linha ela é raiz de 3 vezes maior que a corrente de fase. Ou posso dizer que a corrente de fase é igual a corrente de linha dividido pela raiz de 3. Então, se eu substituir na equação aqui, certo? Eu fico com 3 vezes a tensão de fase, que é igual a tensão de linha, vezes a corrente de fase, que é igual a corrente de linha dividido por raiz de 3, vezes cosseno θ. Só que 3 dividido por raiz de 3 é igual a raiz de 13. Então, de novo, eu fico com a mesma equação da potência, independentemente se o circuito trifásico equilibrado for em Y ou for em delta. Então, a potência no circuito trifásico equilibrado pode ser calculado por essa equação aqui de baixo. Raiz de 3 vezes tensão de linha, vezes corrente de linha, vezes cosseno θ. Ou por 3 vezes a potência de uma das fases, né? Que pode ser calculado por qualquer um desses modos aqui. Certo? Ok. E a potência reativa, gente? Vocês podem imaginar que algo parecido vai acontecer. Quanto que é a potência reativa em um circuito monofásico? Potência reativa é igual a corrente que passa no reator, né, na indutância ou na capacitância ao quadrado, vezes o valor da reatância, indutiva ou capacitiva. Ou o valor da tensão que está sobre o indutor ou capacitor, dividido ao quadrado, né, o valor da tensão que está sobre o indutor ou capacitor ao quadrado, dividido pela sua reatância. Ou tensão sobre o indutor, vezes a corrente sobre o indutor, vezes seno do ângulo θ. Certo? Em um circuito trifásico, eu tenho 3 fases, obviamente, e a potência é 3 vezes a potência monofásica. Então, a gente fica com essas mesmas equações aqui, multiplicadas por 3. Certo? Ok. Da mesma maneira, a gente pode escrever para um circuito ligado em Y, a tensão de fase em função da tensão de linha e a corrente de fase em função da corrente de linha. Em um circuito ligado em Y, a tensão de fase é igual a tensão de linha dividido por raiz de 3 e a corrente de fase é igual a corrente de linha. Então, isso a gente vai ficar com 3 vezes tensão de linha dividido por raiz de 3 vezes corrente de linha. Vai dar a mesma equação que a gente tinha antes. Claro, com exceção que aqui é seno e não cosseno. Em uma carga ligada em delta, né, novamente eu tenho tensão de linha igual a tensão de fase e a corrente de fase igual a corrente de linha dividido por raiz de 3. Então, a gente vai ter também para uma carga ligada em delta a mesma equação da potência. Quanto que é a potência aparente em um circuito trifásico equilibrado? Então, a potência aparente pode ser encontrada de diversas formas. Dentre elas, né, o módulo da corrente ao quadrado vezes o módulo da impedância, o módulo da tensão ao quadrado vezes dividido pelo módulo da impedância, né, ou simplesmente a tensão vezes a corrente, né, o módulo da tensão vezes o módulo da corrente. Em um circuito trifásico, as potências são 3 vezes maiores, certo? E a gente pode, então, simplesmente multiplicar as equações de um circuito monofásico vezes 3. Uma das formas de calcular a potência aparente é através da tensão e a corrente de fase, e essas também podem ser escritas em função das correntes de linha. Então, a gente fica aqui. A potência trifásica é igual a 3 vezes quanto que é a tensão de fase no circuito ligado em Y. Tensão de linha dividido pela raiz de 3. Quanto que é a corrente de fase? Igual a corrente de linha. Então, a gente fica para um circuito trifásico equilibrado, que a potência trifásica é igual a raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha. Tudo isso em módulo, né? Módulo da tensão vezes módulo da corrente. No circuito ligado em delta é equivalente ao que a gente já tinha visto antes, chega à mesma equação, certo? Bom,
resta a pergunta: e se os circuitos trifásicos não fossem equilibrados? Qual seria a potência ativa, qual seria a potência reativa e qual seria a potência aparente? Bom, se o circuito não fosse equilibrado, a gente ia ter que calcular a potência ativa consumida nessa carga aqui, nesta carga aqui, nesta carga aqui, e somar as três. A mesma coisa em delta, né? Então, soma todas as potências ativas, soma todas as potências reativas, a gente tem a potência do circuito como um todo, né? De todo o circuito. O fator de potência, quando o circuito é trifásico equilibrado, né? O fator de potência de uma das fases é igual para o fator de potência das três fases. Então, eu posso fazer tanto a potência ativa de uma das fases dividido pela potência aparente de uma das fases, ou a potência ativa das três fases divididos pela potência aparente das três fases. Certo, gente? Ok. Vamos agora ver quanto que é, como se resolve um circuito trifásico desequilibrado. Existem diversas formas de a gente resolver esses circuitos. Algumas são mais genéricas e outras são mais específicas, que funcionam para alguns dos casos. Como o nosso curso aqui não tem por objetivo se aprofundar muito, né, a gente vai ver uma forma de resolver esses circuitos que é aplicado para algumas situações específicas. A primeira forma que a gente vai ver é como calcular as correntes, potências, enfim. Calculando corrente, a gente tira, tendo tensão e corrente, a gente tira todo o resto que a gente precisa, né? Como calcular a tensão e a corrente em um circuito trifásico desequilibrado. O primeiro exemplo que a gente traz aqui é um exemplo onde eu tenho um circuito ligado em Y e que a impedância Z1 é diferente de Z2, diferente de Z3, e elas estão ligadas através de um condutor neutro à fonte, quer dizer, ao gerador que eu tenho aqui. Como resolver este circuito? Se eu tenho um condutor neutro que interliga o Y do gerador com a carga, então eu posso dizer que a tensão de fase do gerador é igual à tensão de fase na carga. Bom, o que a gente tem? Como eu tenho um condutor neutro que interliga este ponto aqui com este ponto aqui, e eu tenho o condutor aqui da fase que interliga esse ponto aqui com este ponto aqui, eu tenho que a mesma tensão de fase gerado pelo gerador, tensão de fase, se aplica sobre a carga. A tensão V1 de fase é igual à tensão E1 de fase. Então, se eu quiser calcular esta corrente aqui, basta eu pegar a minha tensão sobre ela, que é igual a E1 de fase, dividido por Z1. Então, eu tenho a corrente I1. A mesma coisa, se eu fizer para V2, eu pegar a tensão aqui dessa outra fase, certo? E dividir pela sua impedância. Eu tenho I de fase 2. E a mesma coisa para a terceira, né? Se eu pegar a tensão sobre esta carga aqui, que é igual a essa I de fase 3, dividido pela sua impedância, eu vou ter
Então, esta corrente aqui. Certo? Como essas impedâncias são diferentes, as três impedâncias são diferentes, essas três correntes de fases também vão ser diferentes. Obviamente que se eu somar três valores diferentes em módulo ou em módulo e ângulo, tanto faz, né? Ou somente em ângulo, vai me resultar em uma corrente de neutro diferente destas de zero, que é o que resultava no caso de um circuito trifásico equilibrado. Então, quais as diferenças que eu posso observar aqui? Como o circuito ele é desequilibrado, as correntes das fases são diferentes e a corrente de neutro vai ser diferente de zero. A soma não mais retorna zero, certo? Tem alguns exercícios assim na lista. Mas, em si, o método de resolução ele é igual, né? Uma outra situação que pode ocorrer é quando a gente tem uma impedância de linha nos fios, nos cabos que interligam o gerador com a carga. Vejam que a gente tem uma fonte de tensão com tensão de fase EA no gerador. Qual será a tensão que estaria sobre a carga? Qual seria a tensão VAN? Vocês concordam comigo que não pode ser EA? Porque entre o ponto A maiúsculo e o ponto A minúsculo existe uma impedância de linha ZL que causa uma queda de tensão. Quanto que é essa queda de tensão? Se aqui está passando uma corrente A, então se a corrente está vindo para a direita, o sinal de mais é aqui na esquerda, porque a corrente sempre entra no mais, né, da queda de tensão. E aqui então está gerando uma queda de tensão sobre essa impedância ZL igual a IA vezes ZL. Na fase B, quanto que é a queda de tensão da fase B? IB vezes ZL. E na fase C, IC vezes ZL. Certo? Vejam só. Como que então eu faço para descobrir a corrente A, IB, IC e IN? Observe que EA ela se distribui entre IA vezes ZL e IA vezes Z1, a impedância da carga. Ou outro modo de ver, ZL mais Z1, ZL e Z1 não estão em série? Estão. Então, EA ela fica aplicada sobre uma impedância equivalente, que é a soma de ZL com Z1. Então, eu fico com que a corrente IA é igual à tensão EA dividido por ZL mais Z1. Certo? EA se distribui entre essas duas impedâncias. Eu posso fazer isso porque aqui no neutro eu não tenho nenhuma impedância. Porque senão haveria também uma outra queda de tensão aqui no neutro. Só que essa queda de tensão iria depender também das outras correntes, porque a corrente do neutro é a soma das correntes IA mais IB mais IC. Então ficaria um pouco mais complexo a gente resolver e precisaria resolver um sistema de 3 equações. Mas o que não é o caso aqui. A gente está usando uma simplificação que no neutro não tem a impedância. Certo? Para quem não conseguiu ver
é, esta esta equação aqui, A igual a EA de ZL mais E1, pode reescrever isso daqui, representando esse ZL e esse Z1 como uma única impedância do Y. Quer dizer, um Y formado por uma impedância Z total da fase 1, né, que é igual a ZL mais Z1. Certo? E aí, então, essa tensão EA estaria sobre esse Z total. Ou, uma outra forma de ver isso, a gente pode aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. O que a lei de Kirchhoff das tensões diz? Que um caminho fechado, né, tem soma de queda de tensão igual a zero. Então, se eu começasse por aqui, né, por N maiúsculo, eu ficaria subindo, né? Eu teria que EA menos EA mais IA vezes L mais IA vezes Z1 é igual a zero. Isolando IA, eu consigo, então, chegar a essa equação aqui de cima. A mesma coisa eu faria para as outras fases, né? Quanto que vai ser a corrente na fase B? IB vai ser EB dividido por ZL mais Z2. E C? EC dividido por ZL mais Z3. Certo? Se eu tivesse aqui uma impedância no neutro, isso iria me causar uma queda de tensão no neutro. Ou seja, o potencial do neutro do gerador não seria o mesmo potencial do neutro da carga. E isso daqui não valeria mais. Essa simplificação, ela pode ser usada muitas vezes quando a gente tem um sistema que é quase equilibrado. Por quê? Porque aí a corrente do neutro ela é muito pequena e aí as respostas vão dar bem parecidas. Se ele for fortemente desequilibrado, ou seja, se Z1 for bem diferente de Z2 e bem diferente de Z3, aí eu vou ter uma corrente de neutro grande e tendo uma corrente de neutro grande, eu estaria então inserindo erros muito grandes fazendo essa simplificação. Para o propósito do nosso curso, como o objetivo aqui é não se aprofundar muito, essa simplificação em dizer que um neutro não tem impedância vai ser suficiente para nós. Outra questão que poderia surgir é se a gente não tivesse esse condutor neutro aqui, né? Se aqui tivesse uma chave aberta. Como a gente iria resolver isso daqui? Mais uma vez, isso não poderia ser resolvido dessa maneira, porque eu não posso mais afirmar que EA está sobre essa impedância ZL mais E1, uma vez que eu não sei quanto que é o potencial deste neutro aqui em relação a este outro neutro, entre os dois neutros, né? Se o sistema fosse equilibrado, aí a gente ia ter tensões iguais e a gente saberia que o potencial do neutro da carga é o mesmo potencial do neutro da fonte, né? Mas quando o sistema não é equilibrado, isso não ocorre, né? Então, se não tivesse o condutor neutro, a gente também iria precisar resolver através de um sistema de 3 equações que a gente não vai explorar aqui. Então, a corrente das fases é igual à tensão da fonte de fase dividido pela impedância, que é dado pela soma das impedâncias de fase mais a impedância da linha. Quanto que vale as tensões nas cargas? Por exemplo, quanto que vale VAN? Né? Quanto que vale essa tensão na carga aqui? Supondo que essa carga trifásica desequilibrada seja uma residência. Né? Eu tenho várias coisas ligadas na fase A, várias coisas ligadas na fase B e várias coisas ligadas na fase C. Algumas casas são monofásicas, né? Outras bifásicas, as casas com mais potência geralmente são trifásicas. Então eu poderia pensar numa casa onde eu tenho, numa fase eu tenho a geladeira, na outra eu tenho um freezer, na outra eu tenho
o chuveiro, ou lâmpadas, assim por diante. E aí eu quero saber quanto que vale a tensão da fase A, quanto que vale a tensão da fase B e quanto que vale a tensão da fase C. Lá na carga, próximo da carga, ou seja, na tomada. Né? Na tomada, eu quero saber. O circuito que eu tenho na casa é exatamente esse. A diferença é que, na prática, a gente tem impedâncias. Essa chave está fechada, né? E a gente também teria impedâncias, né? Aqui, esse mouse, aqui no neutro, né? Eu teria impedância no neutro. Mas tudo bem, vamos ignorar a impedância do neutro. Certo? Então, o nosso sistema é esse daqui. Quanto vale VAN? Então, VAN sai do ponto A e vou até o neutro, somando as quedas de tensão. Existem dois caminhos, na verdade existem mais de dois, mas dois caminhos mais fáceis de fazer. Primeiro, o mais fácil de todos, eu sei que aqui eu tenho uma corrente IA descendo, que vai me gerar uma queda de tensão aqui até aqui, que é proporcional a IA vezes E1. Vezes E1. Então, VAN sai do ponto A, chega ao N somando a queda de tensão. Então, VAN, ou VA, simplesmente, é igual a IA vezes Z1. Pronto, essa é a tensão de fase. Mas, professor, eu não poderia sair para o outro lado, indo por aqui, né, pela direita, indo por aqui, fazendo esta volta e voltando aqui? Poderia. Quanto seria então VAN? VAN seria menos IA vezes EL mais IA, né? Porque encontra primeiro o sinal de menos, VAN é igual a menos IA vezes E1 mais EA. Ou seja, a tensão VAN é a tensão EA na fonte menos a queda de tensão que está na linha. Ok? Então também é uma maneira de a gente determinar as tensões das fases. Mesma coisa para a fase B e para a fase C, né? De maneira análoga. E as tensões de linha? Quanto seriam as tensões de linha? Por exemplo, além dessas cargas desequilibradas que eu tenho aqui, vamos supor que eu estou vendo como está a tensão para mim colocar um motor aqui também. Quero saber como está. E o motor é trifásico equilibrado. Mas eu quero saber então quanto que está nessa situação, do jeito que está, como que está as tensões de linha. Então eu preciso saber quanto que é a minha tensão VAB, VBC e VCA. Então VAB sai do ponto A e vou ao ponto B somando as quedas de tensão. Certo? Então eu vou encontrar primeiro essa queda de tensão Z1, IA vezes Z1, depois uma outra queda de tensão IA vezes Z2. Qual é o sinal dessa queda de tensão? Vejo que é corrente B, IA vezes Z2 não, IB vezes Z2. Vejam que por essa impedância Z2 passa IB. Então, essa queda de tensão sobre Z2 é igual a IB vezes Z2. Z2. Mais aqui, menos aqui em cima, porque a corrente entra no mais. Certo? Isso aqui é um B. E B. E aqui na fase C, quanto que seria a queda de tensão? Entra no mais, sai no menos, e tem valor IC vezes Z3, ou ZC, né? No caso seria, né?
Certo? Então, VAB vai ser igual a mais IA vezes E1 menos IB vezes E2. Cheguei ao ponto B. VBC, quanto que seria? Mais IB vezes E2 menos IC vezes E3. Cheguei ao ponto C. VCA mais IC vezes E3, passa por aqui, menos IA vezes E1. Cheguei ao ponto A. Ou ainda, poderíamos fazer passando pelo gerador. VAB, quanto que é? VAB vem por aqui, menos IA vezes EL, mais EA, menos EB, mais IB vezes EL. Cheguei ao ponto B. Certo? Também poderia. Mais trabalhoso, mas também daria. Ou outra forma, qualquer que a gente quisesse fazer, né? Poderíamos sair daqui, por exemplo, vir por aqui, passar pelo neutro e chegar aqui? Poderia. Qualquer caminho. Mas eu tenho que sair do ponto A e chegar ao ponto B, somando as quedas de tensão. Mas e quando eu tenho um sistema trifásico desequilibrado ligado em delta? A mesma coisa que a gente fez em sistemas trifásicos equilibrados em delta, a gente vai fazer nos desequilibrados. Certo? Quanto que vale a tensão IAB? A tensão de linha VAB, né, que é a mesma que está sobre a carga, dividido pela impedância. IBC é igual a VBC dividido pela impedância. ICA é igual a VCA dividido pela impedância Z3. Certo? Isso vai nos dar IA, IB e C. Quando a gente tem as três correntes de fase, a gente consegue determinar as correntes de linha. Como? Aplicando a lei de Kirchhoff das correntes nos três nós. Quanto que vale IA? IA é igual, essa corrente que chega aqui é igual a essa que vai para cá, menos essa que está voltando. Certo? Ou, outra forma de dizer, tudo que chega é positivo e tudo que sai é negativo. Então, IA mais ICA menos IAB é igual a zero. Quando a gente isola IA, a gente tem que IA é igual a IAB menos ICA. IB, quanto que vale IB? Essa corrente que vem aqui é igual a IBC menos IAB. IC, essa corrente que chega aqui, é igual a ICA menos IBC, certo? Então, a gente tem as três equações. Eu posso aplicar a regra do raiz de 3, dizendo que essa corrente aqui é raiz de 3 vezes maior que essa, e ela está atrasada de 30 graus? Não, porque agora o sistema é desequilibrado. Então, a regra do raiz de 3 não vale mais, mas as equações continuam as mesmas. Algumas vezes eu tenho um sistema trifásico ligado em delta e eu preciso representar ele através de cargas ligadas em Y, para a gente conseguir resolver algum determinado problema. Assim como às vezes a gente tem um equivalente série, às vezes um equivalente paralelo, né? No sistema trifásico a gente tem a representação em delta e também tem em Y. Vocês lembram que a tensão de fase no delta ela é raiz de 3 vezes maior do que a tensão de fase no Y, né? Porque a tensão de fase no delta é igual à tensão de linha e a tensão de fase no Y ela é igual à tensão de linha dividido por raiz de 3. Então, obviamente que se aqui eu tenho uma tensão maior e aqui eu tenho uma tensão menor, e eu quero que elas façam o mesmo efeito, por exemplo, drenem a mesma corrente da fonte, dissipem a mesma potência. Aqui onde eu tenho a tensão maior, para eu ter a mesma potência, eu vou ter que ter uma impedância maior. E aqui onde eu tenho uma tensão menor, para ter a mesma potência, eu tenho que ter uma impedância menor.
Quanto que vale o equivalente em Y de uma carga ligada em delta? Então, a impedância ZA, que liga o ponto A ao neutro, né, ao ponto neutro, ela é igual às duas dos lados, a multiplicação das duas dos lados, dividido pela soma de todos. Então, ZA é igual a ZAB vezes ZCA, dividido por ZAB mais ZBC mais ZCA. Quanto que vale ZB? ZB é igual a ZAB vezes ZBC, dividido pela soma dos três. E ZC é igual a ZBC vezes ZCA, dividido pela soma dos três. Então, assim, com essas equações aqui, a gente transforma uma carga ligada em delta em uma carga ligada em Y. Se as três cargas, se o sistema for equilibrado, né, os valores das impedâncias são iguais, eu tenho que a impedância no Y é igual à impedância no delta dividido por 3, certo? Também, às vezes, pode ser necessário fazer o processo inverso de transformar de Y para delta. Quanto vale esta impedância aqui, ZAB, que interliga os pontos A e B? Este valor aqui é o resultado da multiplicação deste vezes este, mais este vezes este, mais este vezes este, dividido pela impedância que está oposta a ela. Então, lá no Y, esta aqui estaria oposta a ela. Então, ZAB é igual a essa expressão aqui, né? ZA vezes ZB, ZB vezes ZC, ZC vezes ZA, dividido pela oposta, que é o ZC. ZCA, mesma coisa, multiplicação de todos, 2 a 2, dividido pelo oposto. Quem é o oposto? ZB. E ZBC. ZBC, multiplicação de todos, 2 a 2, dividido pelo oposto. Quem é o oposto? ZA. Certo? Então, aqui a gente consegue transformar um sistema em delta em um sistema em Y e vice-versa. Quando, como e quando que a gente vai usar isso? A gente vai, no decorrer dos exercícios, a gente vai, se necessário, aplicar isso daqui e aí eu retomo com vocês. Tá bem? Só para ficar aqui as equações formalizadas. Então tá, gente. A aula de hoje era isso. Muito obrigado.